Olá, boa noite. Olá, boa noite. Nós estamos aqui hoje então, esperando aqui, aguardando a nossa live para conversar com a doutora Alessia Lousada sobre os novos recursos terapêuticos para o tratamento das DTMs. Vamos aguardar um pouquinho aqui para o pessoal entrar, se conectar. Boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente. É um prazer a gente se reencontrar aqui nesse canal, poder conversar um pouquinho e estreitar essas relações que, como a gente já sabe, estão sendo tão distantes de uma forma mais informal até. Então as lives é uma forma da gente buscar uma proximidade com os profissionais, com os professores e poder estar produzindo esse conteúdo para vocês. Então, vou chamar aqui a doutora para a gente iniciar a nossa conversa. Só um momentinho aqui, pessoal. Vamos chamar a doutora Alessia aqui. Deixa eu ver se ela já está aparecendo aqui para mim. Vamos só buscar aqui. Eu peço que a doutora me chame aqui porque eu não tô conseguindo conectar aqui com a doutora. Só um momentinho. Vamos então chamar aqui a doutora Alessia. Doutora Alessia. Só um momentinho aqui, pessoal, que a doutora ainda não tá online aqui para mim. Mas ela em seguidinha já deve estar chamando a gente. Então, já tô pegando aqui a doutora. Vamos aguardar então a doutora nos acenar aqui. Vamos ver. Ei! Oi, doutora! Tudo bom? Tudo jóia? Boa noite, tudo bom? Boa noite! Que prazer receber você aqui para a gente Prazer é todo conversar. meu. Você tá no seu Ai, que maravilha! É um prazer a gente poder conversar um pouquinho, como eu estava falando antes ali, aguardando a sua chegada e a conexão. É uma forma da gente estreitar as relações, né, com a nossa equipe, com os times, com os professores, poder trazer um pouquinho de conhecimento nesse momento, então, que vivemos, né, de pandemia e que os nossos cursos foram um pouco adiados. Então, vamos conversar essa noite aqui com a doutora Alessia, uma professora, parceira nossa. É um prazer estar aqui conversando. E eu queria, doutora, além de agradecer a sua disponibilidade, pedir para que você contasse um pouquinho da sua trajetória, das suas especialidades e contar para a gente também como que foi esse primeiro contato com a MyoBrace e com o sistema. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer o convite. Muito obrigada. É sempre tão bom estar com esse pessoal. Ai, que coisa Né? boa. Vocês são alto astral, é um povo tão bom de estar junto, né? Ai, E tantos colegas que estão aqui na live agora, que eu estou vendo que está entrando. Esse ano era um ano da gente se encontrar, né, na SPO. E aí, com a pandemia, mudou tudo, né? Mudou tudo na vida de todo mundo. Mas Deus sabe de todas as coisas, e aí aqui a gente vai matar a saudade agora, ah, né? maravilha. Então, eu conheci o sistema na SPO em 2002, quando eu resolvi não ficar olhando muito palestra. A gente vai para o congresso e a gente quer assistir todos os cursos, fazer todas as palestras, né? E a gente passa pelos stands batido. É aquele tempo que sobra, né? E Verdade. naquele ano eu falei, vou fazer diferente. Eu vou procurar, eu vou rodar, eu vou dar atenção aos stands. Naquela época tinha ainda mesa clínica, né? Fazia aquelas mesas clínicas. Então eu falei, eu vou ficar por conta disso. E aí eu conheci o sistema no stand. Tinha um amigo meu que estava no stand com vocês, um dentista da faculdade que eu formei, que estava falando um pouquinho sobre os aparelhos. Aí eu acabei me interessando, falei, deixa eu ouvir o que ele está falando ali, né? E aí eu conheci, achei assim tão interessante, porque essa perguntou da minha formação, né? Eu sou mestre em ortodontia, eu sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares,
e eu sou especialista em disfunção temporomandibular. A minha formação é muito preventiva, né? Eu sou muito da prevenção, de tentar resolver logo e o quanto antes melhor. E esses aparelhos, quando eles me foram apresentados, eles me mostraram isso. Ele tinha uma linha de raciocínio que me agradava. Era uma linha de raciocínio da prevenção, de tratar o paciente como um todo, né? De forma sistêmica, de poder proporcionar para o paciente mais, às vezes, do que ele veio buscar com a gente. Porque, às vezes, o paciente ele vem buscar um tratamento e a gente, como sistema, a gente dá muito mais do que esse paciente procura, né? Então, foi aí que eu me encantei com os aparelhos, trouxe para o meu consultório. Claro que, como era uma coisa nova, gerava uma dúvida, a gente ficava meio assim apreensiva. E eu tive, graças a Deus, assim, a sorte de encontrar um paciente que me ajudou muito, porque esse paciente ele usou, né? Qualquer técnica que você vai usar, se eu tenho um paciente que não colabora, eu não vou ver um resultado positivo. E aí eu tive um resultado muito positivo com essa primeira paciente que eu coloquei. Era uma criança de 8 anos, foi o T4K que eu coloquei na época, e ela era muito colaboradora. A gente viu um resultado muito rápido, um resultado que eu não esperava. E isso, então, me colocou confiante na técnica, e a gente, então, foi estudando, né? Foi avançando na técnica. Depois, houve um convite da Ortomundi para um curso, né? E a gente foi e começou a ministrar alguns cursos. Eu tive a oportunidade de ministrar um curso com o Dr. Cris, né? Que é o criador de todo o sistema. E assim, eu acho que eu fui encontrando pessoas, né, na minha vida que isso foi me ajudando a ficar firme no sistema, né, no MyoBrace. E aí, hoje, é um sistema que eu uso muito no meu consultório, né, é um sistema que vale a pena conhecer. Quem não conhece, né, vale a pena conhecer, porque é um recurso terapêutico muito interessante. Então, foi assim. Bacana, doutora. Então, a doutora falou ali sobre as especialidades, né? Eu vi que quando você comentou que você conheceu na mesa, ainda no nosso stand, alguém perguntou quem é o seu colega. Eu acho que eles estão curiosos. Doutora, pode dizer quem é o colega? Então, ele não era da minha turma, da faculdade. Ele foi meu... Eu dei um trote nele, ele foi meu calouro. Mas eu acho que é Klaus, o nome dele. Klaus. Porque elas Klaus, eu acho que é isso. Ele é alto. Nunca mais eu vi o Klaus, nunca mais. Alto, assim, moreno, acho que ele tinha um olho claro. E ele era da turma depois de mim, né? Aí eu dei trote nele. Tomara que ele não esteja de viagem. Bacana. Então, doutora, falando das DTMs, né? A gente fala muito no diagnóstico. Então, eu queria aproveitar, então, para lhe perguntar qual é a importância do diagnóstico no tratamento das DTMs e o que você considera mais relevante considerar nesse momento. Então, diagnóstico é tudo, Thaís. Eu sempre falo isso. Qualquer patologia que você se propõe a tratar, o diagnóstico está em primeiro lugar. Porque se você errar no seu diagnóstico, você errou em todo o resto. Você pode fazer um excelente tratamento para o seu paciente, você pode ter o domínio da técnica, mas se você errou no diagnóstico, você não vai ter sucesso. Você pode fazer um excelente tratamento para o pé do paciente, mas se o problema era a mão, de que adiantou? Né? Então, diagnóstico é o começo de tudo. E para isso a gente tem que se dedicar. Né? O diagnóstico, ele te abre as possibilidades de acerto. Então, se você vai tratar uma disfunção, a TM é a articulação mais complexa do nosso corpo. Então, a gente precisa entender um pouquinho dessa articulação. Né? As causas das DTMs são multifatoriais. Então, isso dificulta um pouquinho mais. A gente tem uma articulação complexa e a gente tem causas diversas para esse problema. Então, é preciso que a gente tenha tempo para fazer esse diagnóstico. O diagnóstico da TM, ele é basicamente clínico. Claro que a gente tem os complementos. Então, a gente vai pedir exames,
Às vezes a gente vai precisar de uma tomografia, né? De uma ressonância, de raio-x, mas o diagnóstico é clínico. É você estar com o paciente, perguntar sobre os sintomas, apalpar, né? Abre e fecha a boca, para a gente entender. É uma disfunção extra-articular ou intra-articular, por exemplo. Isso muda tudo, né? Eu tenho um problema muscular, então eu vou tratar de uma forma. Eu tenho um problema ósseo, eu vou tratar de outra forma. Se eu tenho um problema intra-articular, eu posso ter um desvio de disco, eu posso ter um rompimento de ligamento, né? Esse disco desviou para onde? Desviou para frente? 80% das vezes esse disco vai desviar para frente, mas às vezes ele não está desviado para frente. Então é importante a gente saber, né? Eu tenho uma aderência, eu estou com um desvio com recaptura, sem recaptura desse disco, isso muda o que a gente vai fazer. Se é uma disfunção muscular, que disfunção é essa? É uma cocontração? É um mioespasmo? É uma dor miofascial? Onde eu vou apalpar os músculos e vou encontrar pontos gatilhos? Né? Esse ponto gatilho, ele é ativo? Ele é latente? Eu estou diante de uma miosite crônica? Isso é importante, a gente tem que saber os fatores. Desculpa, o tipo de patologia, se é muscular, se é óssea. E aí a gente tem que também saber os fatores. São fatores locais, são fatores sistêmicos, né? É um microtrauma, um macrotrauma que está levando. Por exemplo, o bruxismo, ele é um microtrauma. O paciente pode fazer um bruxismo acordado e ele pode fazer um bruxismo dormindo. É o de vigília, né? O acordado é o de vigília. Tem gente que acha que a gente só faz bruxismo à noite. Mas existe o bruxismo acordado. Essa época que nós estamos vivendo, de pandemia, o que mais está acontecendo é o bruxismo de vigília. Estamos ansiosos, estamos tensos, então apertamos mais os dentes, né? Contraímos a musculatura. Então isso é um microtrauma, que devagar, bruxismo é diferente de DTM. Então devagar, esse bruxismo, ele é um fator de disfunção, que vai te levar a ter uma disfunção. Então, a gente tem que ver o microtrauma, o macrotrauma. Às vezes o paciente toma um tombo, bate com a cabeça, toma uma bolada, uma cotovelada num jogo, né? E a gente tem que ver os fatores sistêmicos. A saúde geral desse paciente influencia, porque isso vai influenciar até na resposta, na modulação da dor desse paciente. A gente precisa saber como é que é a vida desse paciente, como é que ele dorme, como é que é o sono desse paciente, né? Como é que é o emocional, a personalidade dele. Porque a gente lida com fenótipos diferentes, né? As pessoas são diferentes. Então, esses detalhes fazem toda a diferença num diagnóstico, né? O diagnóstico tem um conceito assim, de divisão, um conceito bem usado hoje, que é o possível, o provável e o definitivo, né? O diagnóstico possível é aquele que o paciente te relata, e os familiares também. Chega no seu consultório e relata. Olha, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu acho que ouço um barulho, né? Esse é o possível. O provável é quando você já vê sinais. Então, você vê um dente desgastado, então você vê uma linha alba, uma língua marcada, né? E o definitivo que geralmente você vai definir com uma polissonografia ou com uma eletromiografia, que é uma coisa bem utilizada. A gente fez até um vídeo há um tempo atrás fazendo uma eletromiografia num paciente utilizando uma placa de silicone comum, né? Como a gente vê algumas pessoas utilizando, e usando o aparelho TMJ, que também é de silicone, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas como é que pode ser de silicone e utilizar? É totalmente diferente, né? E aí eu até fiz um vídeo mostrando uma eletromiografia, onde a gente colocava a placa de silicone e colocava o aparelho TMJ. Então, a eletromiografia é uma coisa que eu uso muito no meu consultório também. Não é que você tem que fazer tudo, né? Todo paciente você vai fazer uma eletromiografia, mas existem casos que você vai lançar mão, né? Eu gosto muito
de utilizar. Eu utilizo o da NeuroApp, que eu acho que é um sistema muito bom, que me dá um retorno muito bom desses exames de eletromiografia. E alguns pacientes a gente vai precisar usar a polissonografia, né? Ver como é que é o sono desse paciente, se ele ronca, se ele faz apneia, como é que é. Esse tempo agora, assim, de pandemia, por exemplo, tá difícil de fazer polissonografia, né? Porque os institutos não estão funcionando. Mas aí existe a polissonografia do tipo 4, que você pode fazer em casa. Nós temos esses aparelhos aqui no consultório, então o paciente leva para casa e faz a polissonografia do tipo 4. Eu uso do sistema Biologix, que é um sistema muito bom. É o mesmo que eu tenho utilizado. O paciente coloca um oxímetro no dedo, né? E vai dormir com o oxímetro. E a gente tem no dia seguinte uma leitura do ronco, da apneia, da frequência cardíaca. E eu tenho utilizado bastante, tá? Às vezes eu gosto de utilizar nos pacientes que usam o TMJ para a gente ver como é que é o comportamento, né? Com o TMJ e sem o TMJ, às vezes eu peço 2 polissonografias. Então, assim, diagnóstico, a gente tem que priorizar, tem que gastar tempo com diagnóstico, né? É um A gente tem que investimento, né, doutora? Isso, tem que conhecer, porque às vezes a técnica é boa, mas você você faz uma indicação errada, você não vai ter o resultado que você poderia ter, né? Porque você errou lá no diagnóstico. Quantas vezes a gente vai rever um caso e a gente fala, não é por aqui não, por isso que não está dando o resultado que eu estou esperando, né? Porque às vezes não é muito por ali. Uma vez o Dr. Herman, ele teve no meu consultório há um tempo atrás e a gente fez uma pesquisa junto. Ele passou 3 dias no meu consultório, fez levantamento de alguns casos e a gente escreveu um artigo, né, juntos. E ele falava isso. Ele falava: de nada adianta o resto se o diagnóstico foi incorreto. E é verdade, né? Então, o diagnóstico é tudo. E eu acho que a gente tem que perder tempo com isso. Com certeza. Né? Enquanto você ia explanando aqui, doutora, surgiram muitos comentários. O pessoal comentou ali que realmente tem recebido muitos pacientes com crianças com bruxismo, colocaram ali, né, que tem aumentado, como você falou. E muitos comentaram também, reforçando essa enfoque que a senhora deu sobre o diagnóstico, perguntando sobre as causas, se é respirador bucal. Então, a gente teve várias pessoas que estão nos assistindo reforçando isso, né, que a doutora trouxe para nós agora, essa questão. Sim, é interessante isso, porque você falou sobre o bruxismo em criança, né? Cada vez mais a gente tem visto isso, né? Nessa época de pandemia, os pequenos também foram muito atingidos com isso. A gente pensa que é só o adulto, né, que está tentando se adaptar a essa nova vida, essa nova forma de viver, mas eles também estranharam muito. E aqui no consultório também aumentou muito o número de pacientes com bruxismo, adulto e criança. E o sistema MyoBrace é um sistema fantástico para bruxismo em criança, né? Porque, às vezes, no bruxismo do adulto, você tem outras opções, né? Outra coisa que você está acostumado a usar e que talvez você consiga usar. Mas na criança, a gente fica muito limitado, né? Você vai fazer uma placa, por exemplo, para uma criança? Complexo, a criança está em desenvolvimento. Mas um K1 você pode usar, né? Um infante, um Juno você pode usar. E que vai ajudar a proteger os dentes do paciente. Se esse paciente faz uma respiração bucal, a gente vai trazer essa respiração para o nariz, a gente vai melhorar essa condição respiratória desse paciente. A gente sabe que às vezes tem alguns bruxismos que estão bem relacionados à respiração, né? O paciente que é respirador bucal, ele vai fazer uma respiração, ele vai fazer um bruxismo. Então, se eu controlo a respiração, se eu melhoro isso, se eu reequilibro, eu vou obter melhora desse bruxismo, né? Sim, bacana. E, doutora, como você avalia a aplicação do sistema MyoBrace nos tratamentos das DTMs? Qual a principal diferença entre o tratamento com sistema e os tratamentos convencionais? Thaís, eu acho que
O MyoBrace, ele é um tratamento completo. O paciente, às vezes, ele chega no seu consultório porque ele está com uma contratura muscular, ele está com uma dor na face, né? Ele está sentindo que ele está com uma musculatura contraída, ele tem uma dor no masseter. E aí, quando você vai colocar um TMJ, por exemplo, quando você vai colocar um aparelho MyoBrace, ele só espera isso de você. Mas, às vezes, esse paciente, ele precisa muito mais do que ele veio buscar. Então, quando eu reequilibro, o TMJ, ele faz um RPG no paciente, né? A gente muda até a posição do ocioide. Eu tenho alguns casos aqui no consultório que a gente faz todo um acompanhamento, que a gente vê a mudança no empilhamento das vértebras do paciente, nas primeiras vértebras. A gente vê uma melhor posição do ocioide após o tratamento. Então, a gente consegue cuidar dessa musculatura do paciente, a gente consegue descomprimir essa articulação do paciente, mas a gente consegue dar mais do que ele veio buscar, né? Os tratamentos, a gente tem que entender que, assim, nada é a solução de tudo. A gente tem indicação e contraindicação. Então, dentro do sistema MyoBrace, a gente também tem casos em que a gente vai dizer, não, eu não vou iniciar com esse agora, talvez mais para frente eu vou usar esse aqui. Mas a gente precisa ter um leque de recursos, porque, às vezes, nos tratamentos de TM, vai muito pelo costume que você tem clínico de tratar com aquilo. E a gente não pode fazer assim, né? O paciente, eu tinha um professor que ele falava assim, não é porque você tem um martelo que você vai tratar todo mundo como se ele fosse um prego. Verdade. Então, a gente tem que ter um leque aberto de recursos para a gente saber o que aquele paciente precisa e utilizar. Eu gosto muito do sistema porque ele tem algumas vantagens. Por exemplo, você não precisa moldar o paciente. O paciente chegou no consultório, essa época de pandemia, por exemplo, você vai moldar um paciente, vai mandar para o laboratório te mandar o seu aparelho. Muitos laboratórios estão fechados. Verdade. Então, você já tem na sua gaveta o que o paciente precisa. O paciente está com dor. Você vai fazer um tratamento nele, você vai fazer um atendimento emergencial e você já tem um recurso ali. Essa é uma vantagem. Né? Não ter que moldar, outra vantagem. Eu acho um aparelho bem resistente, né? Tem um custo muito bom. Agora, ele trata o paciente como um todo. Para mim, isso é o melhor. É você recondicionar esse paciente, trazer essa língua, porque todos eles agregam recursos miofuncionais. Então, quando eu coloco o paciente está com dor na articulação, e eu coloco esse aparelho está descomprimindo a articulação, está soltando a musculatura, mas esse aparelho também está trazendo essa mandíbula para uma relação melhor, maxilomandibular. Ele está fazendo com que a língua desse paciente fique no local melhor. Ele vai equilibrar a respiração desse paciente. Então, a gente trata de forma muito maior do que simplesmente colocar um dispositivo interoclusal. E é um sistema que eu tenho conjugado ele com muitas outras coisas e tudo dá certo. Por exemplo, hoje está todo mundo usando alinhador. Sim. Né? Então, o sistema MyoBrace tem os aparelhos para usar com os alinhadores. Então, quando você vai alinhar o sorriso de um paciente, que você vai usar um alinhador, você está alinhando o dente. Você está melhorando o nivelamento, o sorriso do paciente. Mas se esse paciente tem uma respiração, por exemplo, bucal, se ele tem uma deglutição atípica, o alinhador não tem essa capacidade. Então, eu posso usar junto com o alinhador o meu aparelho da MyoBrace para resolver junto. Se eu dou um aparelho fixo e esse paciente, por exemplo, quantas vezes o paciente chega no consultório com aparelho fixo e está com dor, né? Está com dor na face, está com estalo, com desvio de disco. Às vezes a cápsula está inflamada, está dolorida. Quantas vezes? E aí, antes de eu conhecer o sistema, eu falava, e agora eu vou fazer o quê para esse paciente? Né? Eu não posso colocar uma placa nesse paciente. Os dentes estão movimentando. Né? A gente ficava um pouco limitado. Então, quando a gente usa um aparelho MyoBrace, o B1, B2, né? O B3,
o T4B, né, na minha época. Eu não posso ficar falando muito desses nomes que eu usava muito atrás, não, que eu vou descobrir minha idade. Porque eu comecei a utilizar o sistema, não tinha quase nada, né? Depois eles foram inovando e é uma empresa que está sempre investindo em tecnologia, né? A Myofusion não para de fazer pesquisa e de lançar um novo aparelho, aí vê que pode melhorar um negócio aqui, melhora, e cada vez tem mais aparelho disponível, isso é ótimo para a gente, para o paciente. Mas eu era da época que, por exemplo, não tinha um infante. Então eu tinha que recortar o T4K para virar um infante, para ficar pequenininho. Né? Então, não tinha muita coisa. E eu usava muito... Quando eu descobri o T4B, que é o aparelho que é próprio para usar com brackets, né? Hoje é o B1, B2, toda essa linha. Ele é maravilhoso, porque se eu tenho um paciente que está com bracket, ele precisa descomprimir essa pressão articular, soltar essa musculatura, esse aparelho vai fazer ao mesmo tempo que eu corrijo com o aparelho fixo. Né? Eu só vejo essa possibilidade. Para isso, para um aparelho fixo, a gente cuidar da articulação do paciente, aliviar esses sintomas. Enquanto de aparelho fixo, eu desconheço outro sistema. Né? Eu desconheço. Então, as vantagens são inúmeras. A gente abre uma possibilidade terapêutica completamente diferente desses pacientes. Os pacientes contam isso todos os dias, o quanto que melhora. Eu percebo uma melhora mais rápida nesses pacientes. Claro, tudo depende do uso, né? Com certeza. E a gente precisa estar ali para apoiar esse paciente psicologicamente. Por quê? Porque esse paciente começa a usar um aparelho e às vezes ele fala, ai, doutor, é difícil de usar, né? E aí você tem que estar ali para você dar o apoio. Você, olha, no começo vai ser um pouquinho difícil, porque às vezes está tão disfuncionado, a gente está com uma musculatura tão alterada, que é difícil às vezes para o paciente. Quando você vai fazer uma fisioterapia, que você está com alguma alteração muito grande naquela área muscular, naquele grupo muscular, não dói? Aí você depois faz a segunda, a terceira, a quarta, você vai ficando melhor, porque o fisioterapeuta já trabalhou aquela região. Então, às vezes, o paciente vai colocar o sistema e vai ter uma certa dificuldade de uso no início, mas a gente precisa estar ali do lado dele para dar esse suporte emocional e dizer, olha, é assim, vai melhorar, vamos usar devagar. Né? E todos os pacientes que vencem esse início, eu estou falando isso porque hoje mesmo uma pessoa que está assistindo a live me ligou falando isso, né? Falou que teve uma dificuldade do paciente usar. Normal, ele está disfuncionado. E outros aparelhos também apresentam dificuldade de uso. Então, a gente tem que estar ali para mostrar que é assim, que vai melhorar, que vale a pena, né? Sim. Passar por esse processo. Então, eu vejo o sistema MyoBrace como um tratamento do futuro. Eu falo muito isso nos cursos. Né? Eu acho que ele está à frente de muitos outros. É preciso, às vezes, que o dentista abra os olhos, abra a mente para enxergar além do dente. Né? As pessoas, às vezes, estão muito preocupadas ali com aquele dente e esquecem de olhar o paciente como um todo, de forma sistêmica. Né? O paciente, ele precisa ser visto assim. Você precisa saber como é o dia a dia dele, qual é a qualidade de sono que ele tem. Isso tudo, a personalidade, o que ele está vivendo. Né? E esse sistema é um sistema, assim, é um sistema que a gente trata quase que na célula, né? Então, é um sistema que encanta. E eu tenho bons desculpa. resultados, assim, com esse sistema. São 17 anos usando. Nossa, que legal. É por isso que a gente pensa, né, em MyoBrace, pensa em falar em DTM, e a gente pensa na doutora Alessia, né, que está aqui com a gente sempre, né. E, doutora, enquanto você foi falando, vários comentários foram surgindo, vários profissionais falando da importância dos seus argumentos, né, desses argumentos que você colocou de informar mesmo o paciente, né, e explicar para ele que sim, ele sente esse desconforto, que é normal, mas é um processo, né? Me lembra bem também, que eu acho que um exemplo aqui ativo é o exercício físico,
que as pessoas Sim, fazem e sentem aquele desconforto, né? E aí, à medida isso. que vão pegando a prática, que vão ultrapassando aquela barreira, aquela dificuldade, aquela limitação, elas vão se entregando e vão observando os resultados, né? Então, acho que a gente entende bem o sistema por realmente ele corrigir a função, né? Ele trabalha ali nessa correção dos maus hábitos. Eu acho que isso muda toda a vida mesmo, né? Tem muito Sim. a ver com todos esses argumentos aí que você nos trouxe. Eu uso esse argumento, inclusive, assim, eu uso esse exemplo. Eu Ai, falo, que quando legal. você vai na academia, você já sai pegando aquele pesão todo? Não. Não, Você começa de pouquinho, né? E fica todo dolorido. Aí, depois de muito tempo, você já pega aquela carga pesada. E é isso, porque é um treinamento, né? Chamava trainer, né? A linha do T4K era o trainer, verdade. né? Então, a gente, de treinamento. O paciente tem que ir treinando a musculatura, treinando a respiração. A gente tem que motivar o paciente. Eu sempre falo isso, o tratamento, o profissional, a gente tem que ser mais do que o paciente veio buscar, porque você precisa dar para ele essa confiança. Então, quando você motiva esse paciente, quando você mostra um caso que você resolveu e que deu certo, quando você fala com ele, olha, talvez te incomode, mas eu estou aqui do seu lado, né? É um aparelho pré-fabricado. Então, é um aparelho que ele vem pronto, adapta em 95% das bocas, mas vai ter uma boca ou outra que você vai ter que mexer um pouquinho. E essa é outra vantagem do sistema. Eu posso mexer, eu posso customizar, né? Eu posso cortar um pouquinho, polir aqui. E à medida que esse paciente, a gente vai mexendo aonde ele te sinaliza, vai ficando mais confortável e ele vai pegando gosto, né? Tem paciente que a gente dá alta nem quer, né? Não quer mais, né? Tem uns que a gente fala, eu acho que já tá bom. Ele fala, não, mas eu já me acostumei, agora eu não consigo dormir mais sem. Por que ele não consegue dormir mais sem? Porque ele fica confortável, né? Porque faz um RPG, é igual eu falei mesmo. Às vezes em curso, eu lembro de um curso que, acho que era em São Paulo, que a gente estava, e a gente chamou uma colega, né, para colocar o TMJ. A gente sempre seleciona, né, uns casos para fazer ao vivo, assim, coloca, vê se o paciente está com dor, aí coloca o TMJ, pede para sentar um pouquinho, e depois a gente volta, apalpando a musculatura, vendo essas diferenças, né? E essa paciente falou assim, essa colega dentista, né? Porque no curso, então, todo mundo dentista. Sim, Ela claro. falou, e é bom isso, né? Porque o dentista, ele entende o que você está colocando ali. Então, é até melhor, o depoimento é até melhor. E ela falou assim para mim, eu estava inquieta na cadeira, eu não tinha posição, eu ficava me ajeitando, eu não tinha posição. Quando eu coloquei o Mayo Brace, eu acalmei, eu encontrei uma posição de conforto. Então, é isso. Quando você coloca, você mexe tanto na estrutura do paciente, porque hoje a gente já fala em disfunção crânio-cervical, né? Em DCC, a gente fala DTM, 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 mas hoje a gente já fala em DCC, que é disfunção crânio-cervical. A gente sabe que toda a coluna do paciente, que todo o sistema dele de suporte, toda a musculatura de sustentação da cabeça, isso está tudo envolvido. Então, quando você coloca um aparelho nesse paciente, que ele reequilibra todas essas estruturas, o paciente tem um conforto. Ele sente que ele está numa posição de conforto. Por isso que, às vezes, quando você dá alta, ele não quer. Ele fala, não, mas eu Claro, estou tão bem. Por que você quer me tirar do meu aparelho? Né? E é isso. bacana, doutora. Aproveitando aqui, então, para fazer mais uma pergunta com relação a esses novos recursos, né? Então, terapêuticos para as DTMs. Quais os tratamentos que nós podemos utilizar e quais são esses novos recursos terapêuticos, então? Então, eu considero o BioBrace um novo recurso, né? Porque apesar de a gente já ter muitos casos, muito tempo no mercado, muitos casos resolvidos, a gente tem uma casuística grande, mas é um sistema inovador, né? Ele é novo, ele é diferente, muita gente não conhece, e é uma tecnologia que está sempre aprimorando, sempre se atualizando. E esse, por exemplo, eu já considero um novo recurso terapêutico, né?
E os outros recursos a gente pode, eu uso muito associando ao sistema Maio-Brace. Por exemplo, hoje a gente faz o laser na articulação. Então, eu uso o laser e uso o TMJ. Às vezes esse paciente vai fazer uso dos dois. Né? Hoje a gente tem um recurso muito bom quando você tem um disco que está aderido, um disco que está desviado e está aderido no paciente. Às vezes esse disco impede a abertura da boca, o paciente tem uma limitação para abrir, ele vai abrir e abre pouco. Né? Às vezes ele está com um desvio de disco sem recaptura. Então, na hora que ele vai abrir a boca, ele faz um desvio. A gente precisa soltar esse disco. Então, existe um recurso muito interessante que é a viscosuplementação, que a gente coloca o ácido hialurônico, que é uma substância biológica, é uma substância compatível, é uma substância que tem dentro da articulação, né? As células sinoviais que estão por dentro da cápsula, elas vão secretar o ácido hialurônico, que é o líquido sinovial. Então, a gente devolve essa lubrificação para o paciente, junto com uma fisioterapia, né? A fisioterapeuta hoje é muito importante para a gente. É importante que você tenha um fisioterapeuta do seu lado para te ajudar, que entenda de articulação, da sua confiança, porque ele vai saber fazer bem essas manobras. Então, muitas vezes, por exemplo, eu faço uma visco-suplementação para jogar esse ácido, para soltar esse disco. Eu peço um fisioterapeuta para fazer a fisioterapia, mas eu preciso recondicionar essa musculatura, recolocar, reposicionar todas as estruturas. E aí eu vou entrar com o Maio-Brace. É perfeito quando a gente junta, né, esses dois. Sim. Eu gosto, né, doutora? Que permite que você utilize outras técnicas em conjunto, né? Exatamente, exatamente. Quando eu gosto muito como eu já falei agora anteriormente, eu gosto muito de fazer a eletromiografia nesses pacientes. E quando a gente coloca, até no último Sion, eu mostrei um trabalho assim, que foram pacientes utilizando o Maio-Brace, a eletromiografia que eu fiz antes e depois. Então, a gente faz a eletromiografia, né? Faz o sistema NeuroApp nesses pacientes antes de utilizar o aparelho e depois depois de um tempo que esse paciente está utilizando. Às vezes o paciente fica 1 mês, 2 usando o sistema e aí a gente vai repetir essa eletromiografia. E a gente vê a diferença que dá na musculatura. Isso é muito interessante. Por quê? Porque é um novo recurso terapêutico e que a gente pode utilizar junto, né? Ajuda até o paciente ficar mais motivado com o tratamento, né? Então, eu acho que, assim, tudo que tem de novo hoje, né? O laser, a viscosuplementação, né? Existem alguns eletrodos que a gente utiliza para fazer um biofeedback e ir liberando a musculatura do paciente. Tudo isso eu consigo usar com o sistema Maio-Brace. Todos esses recursos novos que vão surgindo, tudo que a gente tem hoje de positivo, né? Ele não nos limita. Eu acho isso muito... Isso é fantástico. Isso é fantástico. Que legal. Doutora, eu vou aproveitar aqui para avisar o pessoal para enviar. Tem bastante perguntinhas aqui para o pessoal nos enviar as perguntas na caixinha. Do lado ali dos comentários, pessoal, tem um pontinho de interrogação. Mandem ali que ao final das perguntas a gente vai responder. Né? A doutora ainda está respondendo algumas perguntas para a gente. Aí a gente vai deixar o pessoal interagir. O pessoal está comentando muito aqui, doutora, falando muito, né? Elucidando ali, trazendo também alguns questionamentos para a senhora. Tá? Se quiser, se quiser ir perguntando, você sabe. Eu vou aproveitar para ele fazer mais uma perguntinha, que é com relação a esse novo recurso, né, que nós estamos falando agora. Você chegou a trazer alguns motivos, mas então vamos exemplificar, assim, de uma forma mais prática. Por que usar esse novo recurso terapêutico, então, né? Por que utilizar o sistema para tratar os pacientes? Por quê, né? Por que você diria isso? Como você faria para indicar? Primeiro é porque funciona, né? O recurso terapêutico ele precisa funcionar. E a gente logo vê se funciona ou não, né?
Todo dia surge alguma coisa diferente, alguma coisa para colocar no paciente, que isso vai ser bom, que isso trata. A prática, né, o dia a dia, logo vai mostrar isso pra gente. Se é uma coisa que vem de modinha, sem fundamento científico, né, sem nenhuma evidência, ou se é alguma coisa que realmente funciona, que veio para agregar, que nos ajuda. Então, eu acho que a primeira razão e maior de todas, porque funciona. Funciona. Porque é testado, porque é garantia de ver resultado, desde que bem indicado. Eu sempre falo isso. Você tem que saber o que você está fazendo. Não é porque é um aparelho pré-fabricado que tem uma facilidade do paciente, do profissional comprar, levar para casa, chegar no consultório e entregar isso para o paciente. Então, essa facilidade, às vezes, traz uma certa acomodação para o profissional. E aí ele mistura as coisas, porque ele acha que é só chegar e entregar para o paciente. Então, não vai funcionar. Você tem que saber se é para usar. Eu preciso desse sistema? É realmente... Está precisando de utilizar? Então, vamos utilizar e vai funcionar. Não tem erro, vai funcionar. Então, o maior motivo é esse. Agora, é a técnica mais completa que eu conheço. Quando eu preciso colocar tudo em ordem, quando eu preciso relaxar a musculatura, colocar essa língua em posição, melhorar a deglutição desse paciente, fazer ele dormir melhor, trazer a respiração para o nariz, né? Fazer uma respiração nasal, só ele consegue. Eu não consigo fazer isso com o outro. Então, porque ele é completo. Isso quando o profissional entende isso. Essa semana eu estava conversando com uma aluna, ela me ligou e ela falou assim, nossa, quando eu liguei a chavinha, né? Ela falou, porque eu ficava vendo aquilo tudo, mas eu não entendia muito. Quando eu liguei a chavinha, abriu um horizonte assim, de possibilidades. E é isso mesmo. Às vezes, quando o aluno começa a utilizar, ele tem até uma certa dificuldade de entender, porque o nosso raciocínio começa a ser diferente. Eu estou tratando meu paciente de forma sistêmica. Eu estou tratando meu paciente olhando o dente, mas eu estou olhando um monte de outras estruturas que eu vou melhorar. Eu acho que essa é a grande vantagem. Fora outras, né? Igual eu já falei, é um aparelho prático. Se você precisa de um socorro imediato para o paciente, igual nessa época de pandemia, maravilhoso. Não? Eu encurto essa coisa de vai para o laboratório, volta do laboratório, né? Até menos contaminação, né? Molda. Aí o menino do laboratório pega, leva o gesso, aí manipula, aí volta, aí que eu vou dar o aparelho. Né? São aparelhos que você pode esterilizar, você pode torná-los muito mais estéril do que um aparelho convencional. Né? Para mim, essa é a maior vantagem, é você poder tratar o paciente de forma sistêmica, é você reequilibrar esse paciente, você muda a vida. Né? Ele veio buscar uma melhora do masseter que estava contraído, e aí depois ele fala assim, engraçado, mas eu estou dormindo melhor, eu acordo mais disposto, né? Parece que eu raciocino mais no dia seguinte. Então, você traz para o paciente muito mais do que ele veio buscar. Acho que é um sistema bem completo. E modifica, né, doutora? Agrega a qualidade de vida do paciente, né? A Sim. gente ouve muito isso. É uma mudança, não tá mais só tratando o dente, a boca. Tá mudando realmente a estrutura, né? Tá mudando a vida da pessoa. Tá proporcionando maior qualidade de vida para aquele paciente, para aquele indivíduo, né? Sim, o que as mães sempre falam pra gente. Olha, eu vim porque o meu filho fazia bruxismo. Mas agora ele dorme melhor, ele se debate menos, ele melhorou o rendimento na escola. A professora disse que ele está mais atento, que ele está tirando nota melhor, ele está se alimentando melhor, porque se eu tenho uma respiração bucal, é muito difícil para se alimentar. O paciente quer alimento fácil de engolir, ele quer comer rápido. Então, ou ele come pouco, ou ele come muito rápido e ele acaba engordando por comer muito, né? Quando você dá para esse paciente condição respiratória,
ele começa a sentir melhor que comer é prazer. Né? Então, porque as crianças, às vezes, elas não querem comer porque é difícil. Você ficar com a sua boca aberta por um tempo e puxar esse ar, você vai ver que logo resseca. Assim é o respirador bucal. Ele fica o tempo inteiro assim. E aí, além dele estar com a boca toda ressecada, ele ainda tem que comer. Então, acha mesmo que ele vai querer comer uma carne que demora? Não. Ele quer comer uma gelatina, uma banana, que é só colocar e engolir. Né? Então as mães começam a falar, nossa, ele melhorou a mastigação, ele come mais devagar, ele está comendo carne que ele não comia, agora ele gosta de uma verdura. Então é mudança mesmo, é qualidade de vida para o paciente, né? Que bacana. Doutora, então nós terminamos aqui a nossa série de perguntas. Eu tenho várias perguntas aqui na caixinha. Eu queria saber se você tem disponibilidade ainda para nos responder. Claro! Você sabe que eu vou falando, eu não vejo uma pergunta que passa, eu não vejo um amigo que entra, sabe? Para eu falar, oi, querido, que bom que você está aí, obrigada. Eu não vejo. Então, assim, eu queria agradecer a todos que estão aqui, os amigos, as pessoas que né, os colegas, professores, mas eu não vejo meu, eu fico olhando para a Thaís e falando sem parar. Então, eu não sei nenhuma pergunta. Pode me falar aí, então, que eu vou respondendo. Nossa, tem muitas aqui, doutora. Então, eu vou perguntando e você vai me sinalizando aí, e que você, conforme sua disponibilidade, claro, né? Tá bom. Até a Cíntia, então, que é a nossa diretora, que está dando um oi também ali. Tô vendo, Cíntia, a Rosa Laura, minha parceirona, sabe? A Rosa Laura é uma baita de uma dentista que a gente tem aqui. E a gente tem uma parceria muito boa, assim, a gente sempre estou recebendo paciente dela, sempre estou mandando. E nosso trabalho flui bastante. Ela tem pacientes que usam o sistema MyoBrace e ela sabe como é que é bom. Mas vamos lá, vamos fazer perguntas. Então vamos lá, vamos para a rodada. Vamos para a rodada de perguntas. Vamos lá. Nós temos aqui, doutora, o doutor Anderson Lacerda está perguntando: paciente que tem bruxismo e usa prótese removível, pode usar esse aparelho? Qual seria indicado? Então, se essa prótese for uma prótese firme, tá? Se ela for, por exemplo, uma prótese sob implante, funciona super bem, pode usar, é um excelente recurso. Que é também um paciente que a gente fica realmente, às vezes, assim, o que eu vou fazer agora para esse paciente, né? E pode usar o TMJ, por exemplo, é maravilhoso para um paciente assim. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Luiz Bacite. Doutora Alessia, você faz ajuste oclusal concomitante ao TMJ? Se for preciso, sim. A gente sabe hoje que ajuste oclusal já foi muito utilizado, né, no passado, mas assim, eu te confesso que não é uma prática minha assim de todo dia. A gente está de novo e daqui a pouco é um outro dente. Quando você vê, você está às vezes fazendo ajuste na boca toda do paciente e você não conseguiu achar ainda a harmonia, o equilíbrio. Então, assim, eu te confesso que não é da minha prática mais. Mas se for necessário, se você tiver um paciente que tem um dente que precisa ajustar, pode usar sem nenhum problema. Então, vamos lá. Tem muitas, doutora. São muitas aqui, olha. Vamos correr, para ver se eu consigo todas. Nossa, vamos lá. Aqui, Odonto Rossi é o perfil. É indicado usar o MyoBrace para bruxismo se o paciente tem obstrução nasal devido ao desvio de septo? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atento, né? A gente quer trazer essa respiração para o nariz. Mas se eu tenho uma interrupção nasal que vai bloquear essa respiração, você precisa tratar isso em conjunto com o otorrino. Você precisa ver o que esse paciente tem. Ele vai usar um fármaco, o otorrino vai passar um remédio para que ele se sinta mais confortável nesse início, até ele conseguir esse treinamento dessa respiração. Então, ele vai lubrificar mais essa mucosa e com isso ele vai sentir um pouco mais de conforto. Esse paciente talvez é um paciente que tenha que tirar alguma estrutura, né? Alguma cirurgia que tem que fazer nesse paciente, porque senão ele não consegue usar. Então, isso é uma coisa muito importante, a gente tem que estar atento.
Às vezes, o seu paciente ele tem uma cavidade nasal tão pequenininha, tão apertadinha, tão cheia de alterações, que ele vai ter a dificuldade de usar o sistema no início. Então, a gente vai ter que modificar, às vezes, a forma de uso, vai usar menos, né? Vai usar junto com isso algum fármaco que esse otorrino no início vai precisar passar. Logo depois, a gente nem precisa. O que a gente vê no dia a dia é isso. O paciente, assim que ele consegue o mínimo de respiração nasal, quando ele consegue mudar esse fluxo aéreo, ele já vai largando qualquer outro tipo de recurso. Mas isso é muito importante. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Eu sempre falo isso. Se o paciente não consegue respirar pelo nariz, e aí você também não deixa ele respirar pela boca, você vai matar. Que horror. Então precisa estar atento. Por isso que precisa vir no dentista, né? Uma coisa interessante, essa semana me fizeram uma pergunta no Instagram sobre isso. Doutora, como é que eu falo com o meu paciente que ele precisa ir ao meu consultório para eu acompanhar? Porque esse aparelho, ele não tem fio, ele não tem resina, ele não tem torno. Como é que eu vou justificar para esse paciente que ele precisa me ver? Porque é um aparelho ativo. Ele não é um aparelho passivo. Ele está modificando os seus dentes de posição, ele está modificando a sua musculatura. E até quando, então, por exemplo, que você vai usar? Qual é a hora de trocar esse aparelho para um outro aparelho? Quando é a hora que você vai mudar o jeito que ele está usando? Ele usa, por exemplo, só de dia. Agora ele já vai usar para dormir. Agora ele vai fazer... Como é que a gente faz isso? Né? Por exemplo, como é que eu vou observar se esse paciente está tendo condição de dormir com esse aparelho ou se realmente a respiração dele está sufocando e eu preciso da ajuda de um amigo? Então, esse paciente tem que vir ao consultório. Claro que depois ele vai melhorar tanto que não está necessidade de você ver esse paciente todo mês. Eu faço muito isso aqui. Quando eu percebo o meu paciente, eu brinco que é um trenzinho fora do trilho. Então, eu boto esse trem no trilho de novo e vou observando. Se ele já segue sozinho, eu vou ficar só observando, eu posso observar de longe. Mas até que ele siga o caminho, ele precisa de mim. Verdade. Né? Tenho mais perguntas, doutora. Tudo bem? Vamos lá. Então vamos. Se forem muitas perguntas, se você quiser, a live vai cair e a gente entra de novo, tá? Se você me chamou pelo meu Instagram pessoal. E tinha um monte de aluno lá no Instagram do consultório. Ah, é, doutora? Porque acabou que eu acho que na hora de chamar você me chamou no pessoal. Alguns apareceram aqui, mas tem uns que estão lá. Mas se você... não tem problema. Mas se você quiser cair na live, é só você me chamar de novo. Se não der para responder todas, se você achar que realmente tem uma quantidade boa. E se as pessoas quiserem, né? Tá todo mundo aqui engajado, doutora. Tá todo mundo perguntando aqui. Olha, a conversa tá maravilhosa aqui. Então pergunta isso para eles. Se eles quiserem, a gente acaba uma live. Então, pessoal, eles é que sabem. Interagir aqui com a gente, ó, a doutora Alessia está se prontificando a conversar conosco. Nós estamos disponíveis. Se vocês ainda quiserem, então só comentem ali para a gente saber, né, doutora? Que a gente volta de novo, né? Ó, vamos para outra live aqui, ó. Então, agradecendo aqui, doutora, por tanto conhecimento, né? Por tanto compartilhamento de informações. Quero muito aqui, ó. Não para. Vamos então. O pessoal tá enlouquecido aqui, né? Pode perguntar, tô aqui para isso. Continuamos então, doutora. Se você puder, né? Claro, pode fazer. Então, vamos lá. Vamos perguntando, então. Tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui o que eu ainda não lhe perguntei. Quanto tempo com pacientes que utilizam bem em geral? Da Cláudia Sofia. Como é que é? Não entendi. Quanto tempo com pacientes que utilizam bem em geral? Eu acho que ela quer saber, assim, de repente, quanto tempo seria o tratamento. Isso é muito relativo. Muito relativo. A gente tem pacientes que vão utilizar por muito tempo e a gente tem os pacientes que logo a gente vai ver resultado e às vezes já vai trocar de aparelho dentro do mesmo sistema, né? Mas isso é muito relativo.
A minha conduta é sempre usar 1 hora por dia, como o próprio fabricante instrui, e para dormir. Mas eu sempre começo com 1 hora por dia só, para esse paciente ir treinando, se acostumando, gostando desse aparelho. Se esse aparelho tiver que machucar, ele vai machucar pouco, né? Porque ele vai ficar 1 hora. É diferente dele colocar para dormir. Hoje, primeira vez, entreguei o aparelho, ele vai dormir. Dele dormir a noite inteira com esse aparelho, quando ele acordar, foram 8 horas com aquele aparelho pegando na musculatura do paciente, na mucosa, ali onde machucou. Então, eu sempre deixo usar de dia para ele se acostumando, ele gostando, e depois ele usar durante a noite. Agora, o tempo, eu vou ficar 6 meses, eu vou ficar 3, eu vou ficar 1 ano. Varia muito de um paciente para o outro. Depende muito do problema, né, de cada um. E da evolução. Claro. Então, vamos lá. No caso de paciente com dor na articulação, mas com mordida cruzada, posso usar o TMJ? Sim, pode. Se você fizer uma pista, por exemplo, num paciente com mordida cruzada, né? Que é bem comum utilizar pista planas. Você pode utilizar a pista e utilizar o sistema MyoBrace. Tá. Pacientes jovens com bruxismo severo, usar o MyoBrace Kid será uma boa opção? Você tem que ver de onde vem esse bruxismo. Com certeza, qualquer aparelho MyoBrace vai me ajudar no bruxismo. Porque ele é um aparelho que vai proteger os dentes. Então, se você tem um desgaste desses dentes, qualquer aparelho da linha MyoBrace vai funcionar protegendo esses dentes, né? E aí você tem que saber também de onde vem esse bruxismo, para que a gente possa tratar. Por exemplo, é uma respiração bucal? Então, excelente, o sistema vai ser perfeito para ele. É um paciente que está sob ansiedade, talvez esse bruxismo venha mais desse eixo 2, né? A gente tem que lembrar de eixo 1 e eixo 2. Eixo 1 são os fatores físicos e o eixo 2 são os psicossociais. E a gente sabe que os pacientes com DTM, com bruxismo, têm um envolvimento muito grande do eixo 2. Então, a gente vai atuar no que compete a nós, é o que é a nossa área. E se esse paciente, por exemplo, precisa de um acompanhamento psicológico, a gente vai dividir esse paciente com um colega que vai poder ajudar nesse eixo 2. Entendi. Acho que eu respondi. Acho que sim. Tem mais uma pergunta aqui, doutora. Quando no início do uso a dor é muito extensa, né? Como proceder? É o que eu falei, né, mais no início da live. A gente tem que, primeiro, tudo que você fala para o seu paciente antes, ele confia naquilo que você falou. Tudo que você fala depois, ele acha, ela tá me dando uma desculpa. Então, eu já coloco antes para o meu paciente, olha, é difícil de usar. Alguns pacientes não têm essa dificuldade, mas alguns vão ter, né? Eu tô aqui, se você usou e machucou, me liga, vem aqui no dia seguinte, a gente vai recortar esse aparelho, vamos usar devagar, deixa o paciente sentir, né? Porque é um aparelho ativo e ele vai causar realmente algumas alterações e o paciente vai sentir isso. E então, eu sempre falo para o paciente, vamos fazer menos tempo no início e me avisa, me liga, vem no consultório. Eu vou marcar daí 30 dias que ele colocou, mas eu deixo ele à vontade para ele passar no meu consultório o mês todo, se ele precisar. Né? E já de antemão eu já passo isso para ele, das dificuldades que podem acontecer, como qualquer outro aparelho. Né? Às vezes a dificuldade que tem com o MyoBrace não é a dificuldade que tem com um Brecht, né? Mas vai ter. Então a gente tem que esclarecer isso para o paciente. Sim. Doutora, tá excedendo então o nosso tempo aqui, né? Tá faltando 1 minuto. Tô ficando até tensa. Você quer me chamar? Você quer me chamar lá no? Me chama do consultório. Tá. Então, eu nem sei, porque depois. Eu vou fazer o seguinte, então, para quem está nos assistindo, aguarda, então, que a doutora Alessia fica conosco mais uns 20 minutos, né, doutora, para a gente então, fechar. Uhum. Então tá. Então, vai cair, pessoal, fiquem ligados que a gente já vai chamar, já prepare as perguntinhas para mandar ali na caixinha, que a gente já vai voltar aqui. Só um minutinho que já tá voltando. Até já, doutora. Oi, pessoal. Voltamos então na nossa segunda parte da live. Acho que eu tive um probleminha aqui de conexão,
mas nós já estamos aqui. Então, já vou chamar a doutora aqui. Vou pedir para a doutora Alessia, então, me acenar aqui, doutora, porque aqui já estou conseguindo. Só um momentinho, pessoal. Oi. Já estamos aqui, já podem mandar suas perguntinhas aqui na caixa. Ei, voltamos! Voltamos! Ai, fiquei meio tensa aqui, doutora, mas é muita emoção uma live no segundo round aqui, estou emocionada. O pessoal aqui ativo, cheio de caixinhas, cheio de perguntas, muito legal. Muito legal. Então, pessoal, vou pedir para mandar aqui as perguntas na caixinha, tá? Ali nos comentários, por favor. Doutora, antes eu tinha anotado ali uma pergunta, consegui pegar rapidinho antes de cair. Estavam perguntando se era possível fazer ajustes no aparelho. Eu sei que a doutora falou ali durante a live, né? Mas de repente, se alguém ali que não pegou toda, não sei se você pode falar um pouquinho se é possível ajustar durante o tratamento. Sim, é possível. Você pode recortar esse aparelho. Existem algumas brocas especiais para dar polimento. Eu acho até que a Ortomundi vende essas brocas, né? Uhum. E a gente faz isso com muita frequência no consultório. O que às vezes não é muito possível é quando ele tem Dynamic. Quando ele tem o Dynamic Core, a gente fica um pouco, né? Você não pode recortar, que você acaba estragando ali o finalzinho do aparelho. Mas todos os outros a gente faz com muita frequência no consultório. Uhum. Então, doutora, deixa eu pegar aqui. Estou pegando aqui as perguntinhas. Acaba que o pessoal entra, mas a gente não recebe. Eu não consigo salvar aquelas perguntinhas. Então, precisava muito que as pessoas se inscrevessem ali pra gente. Senão, agora veio aqui, ó. Porque senão eu não vou conseguir me recordar de tudo, né? Mas eu vou pegar aqui. Vamos lá. Então, paciente adulto com mordida cruzada posterior, é possível tratar bem com o MyoBrace? Sim, é possível, porque você vai fazer, por exemplo, se eu tenho uma... Ele falou paciente adulto ou ele falou paciente... Adulto. Eu posso utilizar junto com outros recursos, tá? Dependendo de quanto que essa mordida tá cruzada, a gente pode conseguir uma boa melhora. Dependendo de quanto que essa mordida está, eu vou utilizar outros recursos junto com o MyoBrace. A gente consegue uma expansão, por exemplo, do arco, um remodelamento do arco. Então, se eu tenho uma mordida cruzada pequena, que às vezes quando eu vou remodelar o meu arco superior, eu vou conseguir melhorar essa mordida, é possível, às vezes, até só com o próprio sistema. Mas se temos uma outra mordida maior, com mais elementos, às vezes a gente vai usar outros recursos, mas podemos utilizar o MyoBrace junto. Tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu pegar. Paciente com perdas dentárias, ainda sem reabilitação, com DTM, pode usar TLJ? Pode. Se ele tiver uma... Na verdade, ele é bimaxilar, né? Ele segue os padrões ortopédicos. A ortopedia funcional dos maxilares, ela não precisa de dente, né? A gente não precisa do dente, a gente não faz retenção no dente. Então, o sistema MyoBrace, ele é um sistema que agrega características de ortopedia. Tudo que vale para uma ortopedia convencional, vale para ele. Então, eu posso utilizar, não há problema nenhum. Legal. Alguém perguntou, eu vejo poucas perguntas, mas alguém me perguntou sobre essa questão do silicone, né? Uhum. A gente aprende, às vezes, na faculdade, que não é legal a gente usar uma placa de silicone comum, essas que a gente faz a vácuo e utiliza no paciente. Porque, na verdade, essa placa ela não me dá um padrão bom de ajuste. Essa placa, por ser macia, faz o paciente, às vezes, apertar mais ainda, né? Então, a gente hoje contraindica uma placa de silicone dessas feita a vácuo em laboratório, tanto para adulto como para criança. E os aparelhos do sistema MyoBrace são aparelhos, então, as pessoas perguntam isso com frequência. Eu aprendi que eu não posso usar silicone e agora eu vou usar um silicone.
é totalmente diferente. Tem um vídeo que eu gravei que está no Instagram do MyoBrace, que a gente explica bem isso, né? Inclusive, eu fiz com a eletromiografia, né? Eu coloquei a placa de silicone, apertei, fiz a eletromiografia e mostrei o quanto que essa musculatura consegue apertar em cima de uma placa de silicone convencional, de laboratório comum, feita a vácuo. Depois eu coloquei os aparelhos do MyoBrace e fiz de novo a eletromiografia e mostrei a diferença da musculatura, que a gente não consegue apertar. E por que não consegue? É um silicone completamente diferente dos outros, é um silicone hospitalar, é o mesmo que a gente usa para fazer o catéter. Ele tem uma estrutura diferente. Quando a gente coloca, ele é um aparelho. A grande diferença é essa. Lá é uma placa de silicone. E o que a gente usa no sistema MyoBrace é um aparelho de silicone. Então, ele agrega características miofuncionais e ortopédicas. Quando eu coloco ele na boca, é como se eu estivesse usando, por exemplo, um SN1. É como se eu estivesse usando um Equiplan. Eu estou trazendo a minha mandíbula mais para frente. Eu estou trazendo a minha maxila e mandíbula para uma relação mais de topo. Então, imagina que você mordesse, se você apertar seus dentes agora, em máxima, você vai ver que você tem uma força muscular boa. Agora coloca só os incisivos e tenta apertar do mesmo jeito. Você não consegue. Não dá. Você não tem a mesma força. Né? Não vai dar certo. Não tem. É porque é o nosso sistema de proteção, né? É o sistema nociceptor. Você imagina se eu conseguisse fazer a força que eu faço em máxima, se eu conseguisse fazer só nos incisivos, eu fraturaria esses incisivos. Então Deus é muito sábio e ele falou, quando você for apertar só na frente, você não vai conseguir apertar com a mesma força. E o que o aparelho da MyoBrace faz? Ele faz exatamente isso. Ele traz a sua mandíbula para uma posição mais anteriorizada durante o uso e ele desativa os outros músculos. Então, quando você tenta apertar, você não tem a mesma força de apertamento. Então, ele poderia ser de qualquer produto, de qualquer material, desde que ele tivesse essa característica e é o que ele tem. Então, o silicone, nesse momento, não importa. O silicone, eu acredito que o Dr. Cris foi para uma linha de silicone por ser pré-fabricado e também por ser mais confortável, já que ia fazer uma coisa pré-fabricada que ia vender no mundo inteiro e que a gente tem bocas diferentes, né? Nosso Brasil, por exemplo, o povo é todo misturado. Então, às vezes tem um fundo de vestíbulo mais baixo, mais alto. Então, o silicone para facilitar essa adaptação. Mas o que importa é a característica que ele agrega. O material já não importa. Acho que eu respondi. Com certeza. Eu vi uma pergunta também, que alguém colocou assim, tô vendo um Aitero lá atrás com relação aos alinhadores. Então, eu já falei, mas você pode utilizar os alinhadores utilizando os aparelhos MyoBrace. É muito bom. Porque se eu estou alinhando os dentes do paciente, eu só estou alinhando. Eu não estou colocando essa língua na posição correta. Eu não estou subindo. Muitas vezes a língua do paciente está aquela língua baixa. Eu preciso subir. Eu preciso encontrar a papila. Eu preciso dar para esse paciente uma respiração boa. E o alinhador, ele não é bom para isso. Ele não tem características miofuncionais. Então, é uma ótima escolha você fazer o uso do alinhador com os aparelhos MyoBrace. É uma ótima escolha, né? E para quem tem o Aitero, existe uma função nele que é o Progress, que a gente escaneia o paciente e a gente depois faz um novo escaneamento e a gente faz uma sobreposição ali e vai vendo o que melhorou desse dente. Quem tem Aitero e utiliza MyoBrace, pode fazer isso também, para mostrar para o paciente o que esse dente dele melhorou. Né? A gente não fica... Na verdade, quando você se propõe a tratar com o MyoBrace, você está muito mais preocupado com as outras estruturas do que com o dente. Mas até isso você pode utilizar, você pode fazer para o paciente ver essa evolução. Bacana. Doutora, tem muitas perguntas aqui. Vamos embora, estou aqui para isso. Então, vamos lá aqui, olha, deixa eu ver. Vamos lá. Mordida, nós já falamos ali da mordida cruzada.
sim, é possível tratar, a doutora já respondeu. Distonia cervical ou outro problema de cervical que afetou a articulação, o MyoBrace ajuda? Pode ajudar. Eu gosto muito de um fisioterapeuta junto, tá? Eu acho que o fisioterapeuta é um grande aliado que a gente tem hoje. Muito bom. Um grande aliado. A gente sabe que quando você tem, por exemplo, uma alteração da coluna, você pode alterar a sua forma de pisar, você pode alterar a forma de uso de outras articulações, como a ATM. E muitas vezes o osteopata, por exemplo, ele tem uma visão de algumas coisas que nós, dentistas, não temos. Então é muito interessante você poder apresentar esse sistema para o fisioterapeuta, porque é tudo o que ele quer, que ele não encontrou ainda, porque ele precisa. Vem toda a alteração na coluna, e quando chega no sistema que vai fechar, que são os dentes, aí o fisioterapeuta não tem o que fazer, porque aí vai precisar da gente. Então, é muito interessante quando ocorre esse encontro, né? Eu tenho bons fisioterapeutas que trabalham comigo e que entendem isso, que a gente precisa estar alinhado. Então, quando você tem um problema assim, é bem interessante você fazer junto com ele. E como é legal, né, doutora, a gente pensar nesse trabalho em conjunto, né? Você falou muito isso durante toda a live. Tem muita gente falando aqui nos comentários dizendo isso, da importância dessa integração entre as áreas, né? Então, mais uma vez a gente fala do quanto esse sistema é completo, né? Que ele trabalha, corrige as funções e permite aos profissionais também trabalharem em conjunto com outras áreas, né? Então, acho que isso é incrível, assim, no sistema. Isso, é verdade. O pessoal está perguntando muito aqui também com relação à apneia, qual seria o tipo de aparelho. Deixa eu ver aqui direitinho a pergunta. Paciente com apneia pode usar qual a linha do MyoBrace? Então, a gente tem a linha para o ronco, né? Dentro do sistema MyoBrace tem os aparelhos que a gente pode usar. Na verdade, eu tenho experiências muito boas com pacientes que usam TMJ e que vai melhorar muito o ronco dele. Quando você usa um aparelho direcionado, melhor ainda, né? Dentro da linha do MyoBrace temos os aparelhos que são os NOR, que são os aparelhos relacionados para isso. E ajuda muito. Outra coisa, você tem que saber, você vai tratar um paciente com apneia, eu vou tratar com o MyoBrace, ele está dentro da minha gaveta e eu já vou pegar e eu já vou entregar para o meu paciente. Eu vou voltar naquele ponto. Você fez uma polissonografia desse paciente? Você sabe como ele dorme? Que tipo de apneia? É grave? É moderada? É leve? Só ronca? Não tem apneia? Ele faz um bruxismo junto? Isso é importante. Não pode a facilidade de utilização do sistema te deixar pecar no diagnóstico. Eu acho que a gente tem que ter tudo que a gente faz com os outros sistemas, a gente tem que continuar da mesma forma. É aquilo que eu falei lá atrás. Diagnóstico é tudo. Errou no diagnóstico, errou no resto. Mas eu coloquei um super aparelho, eu fiz o meu melhor para esse paciente. Mas você sabia qual era o problema dele? Era isso mesmo que ele precisava? Né? Então, eu trato ronco? Trato, tem 15 anos que a gente trata ronco e apneia no consultório. Eu utilizo o sistema MyoBrace, com certeza, mas para todos os meus pacientes eu peço polissonografia. Então eu vou ter uma segurança muito maior no meu tratamento. Tem ainda, tem mais perguntas ainda, mas acho que a doutora respondeu, né, relacionada ao ronco e apneia. Tem aqui também uma paciente que tem prótese sobre implante. Pode usar o TMJ, o aparelho moldável? Pode. E é muito bom, muito confortável. Eles gostam muito. É um ótimo recurso para eles. Então, doutora, eu queria agradecer, então. Nossa, a gente fez aqui quase, acho que 1h20 aqui de live, pelo que eu tô vendo. Olha, a gente foi um recorde aqui. É porque eu tô com saudade do Sion,
né? Ai, Funciona, eu falo 3, 4 horas direto, então eu me empolguei, eu tô aqui como se eu estivesse no Sion. E a gente tá morrendo de saudade desse calor, eu digo, desse calor humano, poder encontrar os professores, aprender. Olha, isso realmente não tem preço, né? Eu acho que a gente está aprendendo a se reinventar com esse novo que a gente está vivendo e contar com profissionais, assim como a senhora, tão disponíveis, tão alto astral, querendo colaborar, ensinar, compartilhar. Isso é incrível, doutora. Eu acho que a gente, com esse tempo aqui que a gente passou conversando, essa 1 hora, tem muitos comentários, muito carinho, o pessoal mandando muitos corações, carinhas ali, mandando acenos. Então a gente vê assim que as pessoas estão aqui com a gente. Eu acho que isso é, ai, que amor, cheio de coraçãozinho, eu adoro, né? Então a gente sente que o pessoal tá com a gente, né? Parece que tá mais perto. E acho que com tudo isso que a gente está enfrentando, um pouquinho desse afeto, desse calor e mais conhecimento, acho que não tem palavras. Eu queria muito, em nome da Ortomundi, agradecer demais a senhora, agradecer demais a tua disponibilidade, agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, acompanhando. O Instagram até acabou com a nossa live, né? A gente teve que começar de novo. Então, agradecer todo mundo que curtiu aí esse período com a gente. Queria pedir também, doutora, para o pessoal, se quiser mandar perguntas, a gente responde, eu posso lhe encaminhar. Podemos responder amanhã, a gente bota nos stories, a gente grava um videozinho, então não vamos perder essa energia e continue mandando, né? Não sei se a senhora quer finalizar aqui, quer agradecer também. Eu queria agradecer muito ao convite, tá? É muito bom estar com vocês. Quem me conhece já ao longo desses 17 anos sabe que eu falo isso de coração. É muito gostoso. A empresa que é a empresa autorizada no Brasil para vender o MyoBrace, né? A única empresa que tem que é autorizada para essa venda é a Ortomundi e é uma empresa muito séria. Eu sempre gosto de falar isso, porque nós, dentistas, às vezes ficamos assim, um pouco fragilizados, dependendo, às vezes, da empresa que a gente trabalha, às vezes o retorno que nos dão, e a gente fica meio perdido e decepcionado, às vezes, com algumas empresas, e não estou ganhando nada para falar bem da Ortomundi, mas é uma empresa muito séria. E eu acho que é isso que fez o sistema MyoBrace também crescer, né, no Brasil. É um sistema usado no mundo inteiro, mas chegando aqui no Brasil, se de repente não tivéssemos uma empresa que desse tanto suporte, as meninas são sempre muito amáveis em responder dúvidas, né? E é uma empresa muito séria que tem levado essa técnica para frente. Isso é importante falar, eu acho importante. Obrigada. Vocês também são de um astral muito grande, de uma energia muito grande, então por isso eu gosto tanto de ficar perto de vocês, nem que seja online. É verdade. Né? E eu estou à disposição para qualquer dúvida. As pessoas que quiserem fazer pergunta lá no meu Instagram, eu semanalmente eu respondo mesmo perguntas de alguns colegas que utilizam. Pode me perguntar, pode entrar em contato, né? Se ficou alguma dúvida aqui da live, fique à vontade, né? E é isso, eu sempre falo isso, que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar. Eu ia ficar aqui mais uma hora, que é prazeroso, né? E a mensagem que eu deixo é essa: é um sistema muito bom, você precisa conhecer, precisa perder tempo estudando, né? Porque senão você vai se decepcionar às vezes com uma técnica, mas porque você não tem domínio dela. Então, é importante que você, como a gente estuda em tudo, tem que estudar também para fazer a técnica MyoBrace. E eu acho que a gente tem que sempre, antes de ser um bom profissional, a gente tem que ser um bom ser humano, né? Eu acho que é isso que o paciente busca hoje. O paciente, às vezes, ele encontra aquela coisa muito mecânica, né? Às vezes o profissional de saúde, ele não quer nem ver o paciente dele, ele só quer ver o exame. E às vezes ele não quer ouvir esse paciente, ele quer só fazer o que ele acha que é certo para esse paciente.
E a gente deixou de ter hoje um sistema de saúde humano. Isso é muito importante. Eu acho que cada vez mais esses pacientes têm buscado isso. Eles têm buscado um tratamento, mas ele tem buscado também uma atenção. E essa atenção faz toda a diferença, até para o seu diagnóstico. Porque se você para ouvir uma mãe que quer te contar alguma coisa, se você para ouvir a opinião de um pai, que às vezes você acha que não importa, isso pode mudar completamente o seu diagnóstico no consultório. Quando você escuta, às vezes, uma coisa boba, que um paciente você acha que não tem muito valor, e aí é ali que você vê que faz toda a diferença, né? Quando você para ouvir, você consegue entender esse paciente, principalmente nessa área da TM, que a gente tem muito a parte emocional, psicológica, né? Você precisa entender esse paciente, precisa perder um tempinho com ele. Então, a gente precisa ser estudioso, precisa dedicar tempo, precisa de estudar, de se informar, mas a gente precisa ser, antes de ser um bom profissional, tem que ser um bom ser humano. E aí a gente vai tentando. Que aula, doutora, que é um prazer, como eu disse, é um prazer estar aqui. Que aula de N conhecimentos aqui, de humanidade, de atenção, de parceria, de estar aqui compartilhando conosco. Só temos a agradecer mesmo, doutora. Como ele disse, todo mundo aqui super interagiu. Foi um prazer fazer essa live, foi um prazer conversar contigo. E espero que a gente consiga se encontrar, que tudo isso passe, que todos fiquem bem e que logo a gente possa se encontrar e reunir todo mundo aí num Sion. Quem sabe vai ser um mega Sion. Eu já tô até doida para aglomerar de novo, né, Thaís? Quando tudo acabar, nós vamos fazer um mega Sion. Pode deixar que eu vou dar um jeito aí, doutora. Isso aí! Nós vamos lá, nós vamos resolver e vamos fazer um mega Sion. Para poder. Cíntia falou que o próximo Sion vai ser uma semana. Ah, que delícia! Ela vai ser de segunda a domingo. Bora lá, a gente vai estar precisando com certeza, né, doutora? Mas então tá, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada, doutora, pelo carinho. Deixa um beijo grande da Ortomundi, da Maiobrace, de toda a nossa equipe lá, que também está aí engajada. E um super abraço, né? Um abraço virtual. Eu digo um beijinho a todos vocês. E uma boa noite, então, doutora. Obrigada para todos nós. Fiquem com Deus. Igualmente, doutora. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.